Mog-chan, por que você foi pegar o Miquela? Agora todo mundo vai achar que você é Jack. The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Filho da deusa Marika e de Godfrey, o primeiro senhor prístino, Mog nasceu marcado pela mais antiga e cruel das condenações, a maldição do agouro. Essa maldição não era apenas uma cicatriz visível, mas um fardo espiritual que deformava os nascidos sob ela. A pele de Mog adquirira tons mais escuros, cinzentos e doentios. Seus membros eram cobertos por protuberâncias animalescas e de sua cabeça cresciam múltiplos chifres grotescos. Sinais que a sociedade das Terras Intermédias jamais poderia aceitar como parte de sua ordem perfeita. Mog e seu irmão gêmeo, Morgoth, compartilharam desse destino. Ambos cresceram de forma desproporcional, com corpos imensos e desajeitados, como se fossem uma versão exagerada de sua própria linhagem real. Para os olhos da Ordem Áurea, não havia diferença. Tanto o filho de um camponês quanto o filho da própria Marika, se amaldiçoados, eram tidos como aberrações, presságios de miséria e vergonha. Marika, a mãe que deveria acolhê-los, repudiou-os. Sua devoção voltou-se ao seu terceiro descendente, Godwyn, o Dourado, que nascera perfeito, sem sinais de agouro, e que representava a encarnação da promessa da Árvore Áurea. Já Mog e Morgoth, embora filhos do sangue divino, não passaram de erros aos olhos da deusa, seres destinados ao exílio e ao esquecimento. Mesmo sendo nobres, os gêmeos não escaparam da segregação. Outros amaldiçoados, quando nasciam em famílias comuns, eram submetidos a um ritual cruel. A cirurgia de remoção dos chifres, em que os recém-nascidos tinham sua carne brutalmente dilacerada para apagar as marcas visíveis do agouro. Um procedimento que, na maioria das vezes, matava a criança. Por serem príncipes, Mog e Morgoth foram poupados dessa tortura, mas ainda assim carregaram o peso da exclusão. Lançados às entranhas da capital, foram deixados nos esgotos de Lendel, onde viveram entre a podridão, os rejeitados e os esquecidos. Foi nesse abismo que Mog encontrou seu verdadeiro destino. Entre trevas, ódio e abandono, ele ouviu um chamado. Uma voz que vinha de fora, de além da realidade. Era a Mãe Sem Forma, uma divindade exterior que não se revelava por palavras, mas por dor, fome e êxtase carmesim. O elo entre eles é envolto em mistério. Alguns dizem que Mog a encontrou após perder o olho esquerdo, pois a cegueira abre portais para os deuses exteriores. Outros acreditam que a própria deusa o escolheu, vendo no filho amaldiçoado o receptáculo perfeito para seu culto profano. Ao aceitar o chamado, Mog transformou sua maldição em dom. Já não via seus chifres, sua carne e sua deformidade como símbolos de desgraça, mas como troféus, marcas de sua elevação acima dos demais. Com a chama do sangue queimando em suas veias, ele vislumbrou a criação de uma nova dinastia, não submissa à Árvore Áurea, mas coroada pela violência, pelo sacrifício e pela luxúria do sangue. Mog tentou arrastar Morgoth para esse caminho. Apresentou-lhe a visão da Seita do Sangue, um império fundado sobre a carne rasgada da Mãe Sem Forma, onde a dor era oferenda e o sangue hino. Explicou ao irmão que cada gota de sangue inflamado que lançava
não era apenas magia, mas um ato de profanação. Quando Mog invoca seus portais carmesins, ele literalmente fere a carne da deusa, roubando seu sangue divino e cuspindo-o contra seus inimigos. O sangue que mancha as terras intermédias é, de fato, o sangue roubado da própria divindade. Mas Morgoth recusou. Apegou-se a um ideal vão: proteger a árvore áurea que o desprezava, tornar-se um cão fiel de uma mãe que jamais o reconheceria. Enquanto Morgoth se escondeu nas sombras, tentando servir uma ordem que o rejeitava, Mog rompeu os grilhões e buscou a glória carmesim. Livre da submissão, Mog expandiu sua influência. Sua seita não ficou restrita aos esgotos. Estendeu-se até os salões de Raia-Lucaria, infiltrou-se em vilarejos esquecidos, corrompeu soldados e nobres. Sua presença também se fez sentir nas terras sombrias, onde repousava Miquella, o semideus imaculado, preso em seu casulo de ouro. Mog conquistou devotos. Entre eles, 2 se destacaram. Ansbach, um estudioso que enxergava em Mog mais que um governante, mas um redentor da podridão social. E Varri, o mais devoto de todos. Varri não apenas seguia seu senhor, ele o adorava. Sua devoção beirava o romântico, quase erótico. Carregar como arma um buquê de flores não era coincidência. Era uma oferenda, uma declaração silenciosa, um gesto de entrega absoluta. Para Varri, o Lorde do Sangue não era apenas um deus, mas um objeto de paixão. Foi nesse cenário que Mog concebeu seu plano supremo. Um projeto audacioso, blasfemo e promíscuo. Raptar Miquella, a criança pura, perfeita, intocada pelo agouro ou pela corrupção da árvore áurea. Miquella era o oposto de Mog, a imaculada inocência diante da lascívia sangrenta. Para o Lorde do Sangue, essa união seria a síntese do divino. O puro e o impuro, o incorruptível e o corrompido, fundidos em uma só carne. Mog não queria apenas o poder de Miquella, queria possuir Miquella. Não apenas coroá-lo como sua rainha consorte, mas profanar sua santidade, corromper sua beleza, tornar sua carne símbolo da dinastia do sangue. Sua devoção era carnal, transgressora, uma fusão de fé, obsessão e desejo. No delírio do Lorde do Sangue, apenas por meio dessa união impura, o mundo poderia ser recriado. Mog acreditava que, ao lado de Miquella, poderia fundar uma nova ordem, uma dinastia carmesim, coroada não pela árvore áurea, mas pelo trono de sangue, onde sacrifícios e rituais substituiriam leis e dogmas. Seria o renascimento das terras intermédias sob uma coroa rubra, moldada por luxúria, violência e blasfêmia. Assim, o amaldiçoado filho esquecido tornou-se algo maior. Não mais um agouro, mas o Lorde do Sangue.